É o pacotão de notícias do Cruzeiro, aqui direto do Rio de Janeiro. Em nome de TIM, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Você vai saber tudo do Cruzeiro, os preparativos para essa partida contra o Vasco em São Januário, a equipe do Pepa, outras informações também para você com o meu amigo Guilherme Pio, trazendo outros detalhes importantes do Cruzeiro a partir de agora no pacotão de notícias do time celeste. Segura aí. Para falar então do Cruzeiro em nome de TIM, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G, trazendo detalhes dessa equipe que está aqui já no Rio de Janeiro para o confronto contra o Vasco da Gama. E para a gente passar então os relacionados do Pepa, os goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Para a lateral direita tem o William, titular da posição, e tem a novidade do Palácios, jogador de 30 anos, relacionado pela primeira vez o colombiano Palácios, teve o nome publicado no BID, veio aqui para o Rio de Janeiro, jogador que estava no Elche da Espanha, ele que vive essa expectativa de fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. Outro jogador relacionado é o Kaique, para a lateral esquerda, já que o Marlon está suspenso, não pode enfrentar o Vasco, cumpre suspensão porque tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Internacional. Para a gente trazer mais detalhes aqui dos relacionados, os zagueiros Reinaldo, Luciano Castan e Neres, já que o Lucas Oliveira não está no Rio de Janeiro por conta da suspensão, foi expulso na partida contra o Internacional. E até um detalhe, né? Quando ele voltar para o duelo contra o Coritiba, no domingo, às 11 horas da manhã, no Independência, ele vai estar de novo pendurado, porque ele tinha tomado um cartão amarelo, depois tomou outro e aí saiu o vermelho. Então ele volta pendurado. Para o meio-campo, Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Matheus Jussa, Neto Moura, o Alisson e Matheus Vital. Na frente, os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Juan Christian, Paulo Vitor, jogador relacionado também, pela primeira vez, 24 anos, aqui do Rio de Janeiro. Revelado no Fluminense, depois do Vasco da Gama, ele inclusive virou titular do Vasco da Gama, profissional do Vasco da Gama, em 2017. Depois rodou a Espanha. Robert, Stênio e Wesley. Essas as opções do Pepa. Inclusive vale lembrar que no jogo contra o Internacional, o Pepa queria colocar o Robert, queria dar essa chance para o Robert como titular. Na verdade, não como titular, entrar no decorrer da partida, melhor dizendo. Ele queria dar essa chance para o garoto. Mas aí com a expulsão do Lucas Oliveira ficou realmente inviável e aí ele teve que recompor a defesa com o Neres. Neres que vai ser titular hoje, daqui a pouco eu passo o provável time do Pepa para o duelo contra o Vasco. Chegada tranquila, desembarque para essa partida, o time que está concentrado no Hotel Hilton, aqui no Rio de Janeiro. E vale destacar que o Pepa também está de olho com os atletas em relação aos pendurados. Eu falei da situação do Lucas Oliveira, mas para essa sequência ele tem mais jogadores. O lateral direito William, o zagueiro Neres, os atacantes Wesley, Henrique Dourado e Gilberto. Esses jogadores estão pendurados, no caso o Henrique Dourado e o Gilberto devem vivenciar até o banco de reservas novamente contra o Vasco. É uma possibilidade. Para a gente então passar aqueles que podem iniciar a partida contra a equipe do Vasco, neste sábado às 4 horas da tarde em São Januário. Rafael Cabral no gol, na lateral direita William, na lateral esquerda Kaique. Vai ser a estreia do Kaique no Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele estava no Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, o garoto Kaique. Na zaga Neres, ao lado do Luciano Castan. E aí no meio-campo, Matheus Jussa, com Felipe Machado e o Matheus Vital, sendo o homem da criação, o homem de armação nesse Cruzeiro. E na frente, o Wesley, Bruno Rodrigues e Stênio. Deve ser essa a formação do Cruzeiro. Pode também ser o Stênio com o Wesley e o Bruno Rodrigues sendo o homem falso 9 nessa equipe do Pepa, mas essa é a tendência em relação ao time para o confronto. Lembrando que a partida contra o Coritiba no domingo que vem vai estar com Independência lotado. Pouquíssimos ingressos, vai ser lotação mesmo, capacidade máxima do estádio, porque o torcedor quer também passar muita força para o Cruzeiro, que vai fazer 2 jogos, né? O Cruzeiro vai fazer 2 jogos em casa, esse duelo contra o Coritiba e depois a partida contra o Goiás.
Eu falei aqui do Rio de Janeiro, informações importantes do Cruzeiro. Lembrando que o Alisson volta a ser relacionado, como eu passei. O Alisson que no jogo contra o Internacional sentiu um incômodo no joelho direito que o tirou da partida. O Daniel Júnior segue machucado, lesão na coxa esquerda. O Nicão tem essa questão até de sair do Cruzeiro. Esses atletas não... O Daniel Júnior, o Nicão, então não estão aqui no Rio de Janeiro. E tem a questão também envolvendo o Igor Formiga, negociado com o Portimonense, Cruzeiro ficando com 30% dos direitos do jogador numa possível venda. Agora, Pio, traga mais detalhes desse Cruzeiro, Pio. É isso, Pance, mais um pacotão de notícias do Cruzeiro. O nosso web espectador gosta muito do pacotão de notícias e, claro, com essa novidade agora, a TIM sendo a nossa parceira. Você que gosta de futebol sabe que a TIM apoia esses projetos voltados aí ao esporte. Então, acompanhe sempre a líder em 5G. A TIM agora também está no pacotão de notícias. E já que a gente está falando de gigantes, vamos falar do Ronaldo, que nesta semana deu uma entrevista para o GB. Você conhece o GB, Pance? Você que está nos acompanhando aí conhece o GB? Galvão Bueno, ele que agora tem um canal no YouTube, tem um podcast e acabou entrevistando ninguém mais, ninguém menos que ele, Ronaldo Fenômeno. A galera tava falando que o Ronaldo tava sumido nada. Tá aí, ó, conversou essa semana com o Mano Brown, o vocalista do Racionais MCs, ele que tem um podcast fantástico, também rola no Spotify, a galera que gosta de acompanhar, mas ele falou com o Galvão Bueno sobre assuntos importantíssimos e a gente vai trazer aqui alguns detalhes. Primeiro, falou sobre Toca da Raposa 2 e aí, consequentemente, Toca da Raposa 1. Por quê? O Ronaldo tá levando toda a operação do Cruzeiro, administrativa, do futebol, para a Toca 2. E aí muita gente pergunta, e a Toca 1, o que vai acontecer? Em breve o Cruzeiro vai ter que definir aí algum plano novo para a Toca da Raposa 1. O Ronaldo disse que o Cruzeiro em 2 anos tem o planejamento de levar toda a operação do futebol para lá. E aí a gente fala de futebol do time principal, das categorias de base, do time feminino, todo mundo para treinar na Toca 2, que agora tem um campo sintético muito bacana lá, muito grande. Eles pensam inclusive transformar um dos outros campos da Toca em campo sintético também. Então o Cruzeiro fazendo aí essa mobilização e a operação para colocar todo o clube funcionando num lugar só, e esse lugar seria a Toca 2. Por isso, as várias reformas que têm acontecido no centro de treinamento do Cruzeiro, nós fomos lá, visitamos recentemente, realmente está muito moderno, o Cruzeiro está mudando bastante, o CT, a parte administrativa, as salas ficaram bem modernas, com pinturas da época, né? Agora, pinturas contemporâneas, digamos assim, aquele famoso cimento queimado. Você que está acompanhando aqui, tem um cenário aqui, isso aqui também é cimento queimado. Então, ó, é isso, o Ronaldo trabalhando pra caramba para fazer com que o Cruzeiro evolua. A Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2, elas ficaram bastante tempo mesmo sem nenhum tipo de reforma mais, digamos assim, preponderante, né? Uma reforma mais digamos, como é que a gente pode dizer? Aquela reforma mais estrutural mesmo. Antes tinha só retoque aqui, retoque ali, agora não. Agora foi algo maior. O Ronaldo, então, com a sua equipe fazendo essas mudanças na Toca, com o apoio do Pedrinho também, do Supermercado BH, nós já falamos isso aqui. Agora, teve mais assunto do Ronaldo pro GB. Ele falou sobre os atacantes do Cruzeiro. Ele disse que quando vem aos jogos do Cruzeiro, e aí um atacante perde um gol daquele jeito ali na frente do goleiro, o outro desperdiça uma grande chance. O Ronaldo fala que no vestiário bate um papo com os atletas, com os atacantes, falando que para eles terem tranquilidade, paciência, calma na hora da definição, quem sabe arrumarem um drible perto do goleiro, que o goleiro sempre vai deixar ali uma brecha para o atacante tomar uma decisão. E aí, segundo o Ronaldo, a resposta dos atacantes é a seguinte: para você é fácil, Fenômeno, para você foi fácil, Ronaldo. Realmente o Ronaldo na frente dos goleiros era um terror pros arqueiros. E aí então o Ronaldo revelando que bate esse papo com os atletas. O que a gente também não poderia deixar de comentar é sobre outro papo que o Ronaldo teve com o Galvão Bueno. Convidou o GB, o Galvão Bueno, para assistir um jogo do Cruzeiro em Belo Horizonte. Isso então nós vamos acompanhar para ver quando vai acontecer. O Galvão aceitou
o convite, né? O Ronaldo, na verdade, o Galvão disse que assistiria um jogo do Cruzeiro junto com o Ronaldo, e aí o Ronaldo achou a ideia bem legal. Então, quem sabe aí em breve teremos Galvão Bueno acompanhando um jogo do Cruzeiro em loco, em Belo Horizonte ou em outro local aí do Brasil, quem sabe. Nós estamos ligados nessa possibilidade também. Agora vamos falar do mercado da bola. Todo mundo perguntando sobre o mercado da bola. E o Matheus Pereira e o Arthur Gomes. A gente segue avaliando tudo. Já falamos aqui sobre uma situação contratual. O Cruzeiro fez uma proposta de 1 ano e meio de empréstimo. O negócio será mesmo por empréstimo, como a gente noticiou no itatiaia.com.br. O Cruzeiro fez então uma proposta de 1 ano e meio de empréstimo. Como assim? Ele já chegaria nessa janela, jogaria o restante da temporada 2023 e ficaria todo o ano de 2024 no Cruzeiro. Só que os árabes, eles pensam diferente. Os árabes entendem que o jogador poderia até vir por empréstimo, mas por 1 ano. E aí ele chegaria agora e no meio do ano que vem iria embora, quem sabe com os árabes conseguindo uma negociação aí, uma venda do Matheus Pereira, que é um meio atacante, que é sim um dos planos principais aí da diretoria do Cruzeiro para contratar para essa temporada, até mesmo porque o Cruzeiro vai liberar mais jogadores, o Nicão não vai ficar, o Cruzeiro já está tentando uma composição aí para que o Nicão encontre um novo clube. O Nicão está emprestado pelo São Paulo, e aí liberando o Nicão, liberando outros atletas, o Cruzeiro acaba conseguindo espaço na folha salarial para também bancar o salário do Matheus Pereira, que não é barato. O Cruzeiro pagaria uma quantidade, claro, dentro da sua realidade, mas fazendo um investimento importante na parte salarial para ter o Matheus Pereira, que também quer jogar no Cruzeiro. Essa é a informação. Ele que é cruzeirense, nasceu em Belo Horizonte, não tem um lastro no futebol brasileiro, ele que mudou muito cedo para a Europa, acabou se profissionalizando por lá, por terras lusas, por terras portuguesas. Ele começou no Sporting, onde, inclusive, está o Arthur Gomes, que é um jogador que o Cruzeiro também tem interesse. É um atacante, esse passou pelo Santos, emprestado do Chapecoense, também deu uma rodada na Europa e hoje está no Sporting. O empresário dele é ninguém mais, ninguém menos que o pai do Neymar, o Neymar pai. O Neymar, todo mundo sabe, é Neymar Júnior, tem o mesmo nome do pai dele. Então, por isso eu estou falando aqui do pai do Neymar. E a Itatiaia conversou com o pai do Neymar recentemente. Ele disse que o negócio poderia acontecer sim, que estavam rolando as conversas. O Cruzeiro já tem uma oferta, então, para o Arthur Gomes e também está na expectativa muito boa de contar com esse jogador. O Cruzeiro se movimenta, então, nessa janela, tentando aí fazer contratações importantes. Já anunciou o Elibelton Palacios, que foi relacionado para o jogo com o Vasco. Já anunciou também o Paulo Vitor. Os dois estão regularizados e por isso e portanto foram relacionados para esse jogo com o Vasco. Ainda a gente vai acompanhar para ver a questão se vai começar jogando, se não vai, se os dois vão ser opção. Acredito que ficam como opção para o Pepa, mas o Cruzeiro quer trazer também Matheus Pereira, o próprio Arthur Gomes, e vai anunciar em breve aí o Lucas Silva como reforço, né, de forma oficial. O Lucas Silva que já treinou na Toca, já vazou inclusive imagens dele com o uniforme do Cruzeiro, mas a questão burocrática ainda impede o anúncio oficial. É isso, pessoal, falamos em nome de TIM. Você acompanha agora o Pacotão de Notícias também com o apoio da TIM, ela que é a líder em 5G no Brasil. Tamo falado? Aquele abraço!